fé vem por ouvir, não é? Alguém tem que dizer alguma coisa, uma palavra tem que ser dita. E aquilo que realmente cria essa fé que transporta montanhas é a fé que é instigada por uma palavra, mas não importa, não é qualquer palavra. É a palavra que fundou o mundo. É a palavra sem a qual aquilo que nós vimos hoje não existiria. É essa palavra que nos fez a graça de vir até nós, na pessoa de Jesus, e ao receber essa palavra, ao receber essa pessoa, nós estamos a receber realmente uma fé que nenhum outro pode dar. E é essa fé que nos é importante hoje. Não é ter fé na fé ou ter fé por ter fé, mas é confiar em alguém. É confiar numa pessoa. E é isto que é realmente importante. A palavra é mais do que uma pessoa. A palavra logos, no grego, vai para além da simples definição de palavra. Tem Heráclito, que está na origem deste conceito. Diz que o logos é a razão das coisas, é a explicação das coisas, é o discurso. Daí a palavra. Mas é isso mesmo, quando a palavra nos foi dada, no princípio era o Logos, é assim que diz o original, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus, e esse Logos se fez carne, essa palavra, a razão das coisas, a razão de todo, a explicação de tudo. Como é que nós podemos ter numa palavra ou num discurso a explicação de tudo? Ninguém pode, ninguém sabe. Mas ao recebermos essa pessoa, nós recebemos tudo aquilo que era importante receber. Então, nós recebemos, e é uma graça de Deus, através de coisas simples, através de uma palavra simples, podermos receber essa fé. Essa fé nos permite ultrapassar situações que nós nem pensávamos poder conseguir ultrapassar. Porquê? Porque é uma fé simples, mas ela permite que alcancemos coisas extraordinárias. Estávamos a falar domingo passado sobre aquele homem de que fala a Bíblia, e em 3 vezes nos narra este episódio, tanto em Mateus, que foi o texto que lemos lá, Mateus 12, como em Lucas também, Lucas 6 e Marcos 3, onde fala deste homem. Lá em Marcos 3 diz que, versículo 1 diz, então Jesus entrou outra vez na sinagoga. Portanto, entrou mais uma vez na sinagoga. Falámos que uma sinagoga era um lugar mais ou menos como este, na sua dimensão, também no facto das pessoas se reunirem para ouvir e a palavra e os comentários da palavra. E Jesus entrou mais uma vez. É prova que Jesus ia com regularidade às sinagogas, ou nos lugares, nos ajuntamentos onde se realmente falava de Deus, se comentava a palavra, e nós somos sempre enriquecidos ao estarmos realmente diante da explicação da palavra. Então diz que havia ali um homem naquela assistência que tinha uma mão ressequida, uma mão enquilosada, uma mão paralisada, uma mão mirrada, há várias traduções, uma mão atrofiada, não é? Uma mão seca. E nós falámos muito sobre um pouco a simbologia que isto pode trazer para nós, ao virmos também à igreja muitas vezes, e sem as pessoas saberem, porque muitas vezes é nós termos algo no corpo que realmente parece paralisado, um braço que não pode mexer, uma perna que não pode mexer, mas quantas coisas na nossa vida e quantas áreas da nossa vida estão paralisadas. E nem o nosso vizinho sabe, não é? Mas nós estamos ali presentes. Há muitas pessoas que dizem assim, eu estou não sinto nada, não sinto-me seco, sinto-me pronto, o que é que eu vou fazer para a igreja? Olha, está aqui um homem que tinha a mão mirrada, a mão seca, a mão paralisada, mas ele estava lá para ouvir a palavra. Se a gente vai ouvir-se a si próprio,
e dizer, mas o que é que eu vou lá? Não, eu vou lá precisamente porque eu estou nessas condições. É o melhor lugar realmente para nós sairmos diferentes, é ou não é? Então nunca apresente como argumento o facto de não se sentir, está assim, não me apetece, sinto-me fraco, sinto-me para ir à igreja. É precisamente nessa altura que você deve vir, está bem? Portanto, não é o facto de nós estarmos paralisados ou estarmos a viver alguma coisa difícil na nossa vida, que o nosso casamento esteja em perigo, ou que as coisas não estejam a passar bem, ou o nosso relacionamento na família, ou um problema no emprego, ou mesmo até um problema entre pessoas na igreja, e que as coisas estão um bocado paralisadas, tão raquíticas, parece que as coisas não evoluem, não é? Nunca dê isso como argumento. Nunca dê isso como argumento, porque pode ser precisamente num destes dias em que você não vem que estava lá uma palavra que você poderia e deveria ter ouvido. Amém? Então nunca tenha esse argumento, é um mau argumento. Qualquer argumento também que nos quer fazer crer que é bom não vir à igreja, ponha de lado, está bem? Igreja são pessoas, vamos nos encontrar, é bom que realmente nós nos congreguemos e o façamos de coração. Isto para dizer que, efetivamente, falámos muito sobre a simbologia da mão e Anaxagor, outro poeta e outro filósofo grego, dizia que a mão é o homem. E é verdade. A mão representa muito o homem. Quando a gente fala em defesa, mete logo a mão à frente. Quando a gente fala em pegar em armas, é com a mão. A gente não pega em armas com o nariz, não é? É a mão. Quando nós queremos, portanto, ajudar alguém a levantar-se, não é com o pé, vamos lá com a mão. A nossa ajuda implica sempre a mão, não é? Até no louvor, nós hoje aqui a mão teve mesmo a expressar outra coisa que simplesmente uma mão levantada, um braço levantado, estava a exprimir, estava a expressar um sentimento de coração, não era? Estava a expressar um desejo de chegar perto do Senhor, e quando nós levantamos as nossas mãos para Deus, e as mãos levantadas desta maneira, são mãos que dão louvor, mas olha, elas nunca vêm sem nada de volta. Deus dá sempre alguma coisa para nós. Portanto, não tenha problema em estender as mãos. Estenda as suas mãos. Isto é estender o seu coração. Isto para dizer que não é o facto da mão. Não precisamos de estender a mão para receber menção de Deus, se a expressão do nosso coração está a expressar isso mesmo. Mas é uma simbologia e até o fazemos sem quase muitas vezes ter consciência disso, não é? Quando nós queremos ajudar alguém, afagar a pena de alguém, pegamos na nossa mão e lá vamos enxugar as lágrimas. Não vale a pena muitos discursos. Simplesmente afagar as lágrimas. Um gesto de delicadeza. Só um gesto com a mão. E isso, quer dizer, substituiu não sei quantas palavras e quantas justificações. Mão é também sinal de trabalho, pôr as mãos à obra. Enfim, podíamos falar acerca disto durante muito tempo, e o fizemos durante algum tempo, domingo passado, e também falámos que o Dr. Lucas, médico, e é bom que os médicos se preocupem com os detalhes. Ele disse que era a mão direita. Imagina ir fazer uma cirurgia e o médico não saber se é a mão direita ou a mão esquerda, não é? É bom que ele saiba que é a mão direita, mas é interessante que Lucas, ao dizer que era a mão direita, está-nos também a falar de coisas ainda mais importantes que nós pudemos abordar domingo passado. Aquilo que eu gostaria de continuar e concluir neste pensamento era levar-vos a meditar sobre as razões que nos levam a essa paralisia, a esse atrofiamento. Há sempre qualquer coisa que está na origem. Às vezes somos nós que estamos na origem disso mesmo, por noutras situações são as circunstâncias que levaram-nos a sofrer algum dano e levar-nos a essas condições, mas é importante pegar nestas escrituras e refletir se
Qual é a origem? Porquê é que eu estou na situação em que estou? Porquê é que eu estou na situação em que estou? Há quatro origens principais. Quatro origens principais. Haverá outras, mas pelo menos estas quatro são razões para que as nossas vidas se sequem, para que as nossas vidas se atrofiem, para que as nossas vidas possam até ficar como que paralisadas. E a primeira destas quatro razões, são as feridas. Quando nós somos feridos, é sempre traz sempre alguma consequência. E a consequência não é pôr-nos mais em forma, não é? É enfraquecer-nos. A origem vem sempre tirar-nos energia, vem enfraquecer. Uma ferida traz sempre problemáticas a nível de movimentação. Não podemos agir da mesma maneira. Um braço que está ferido ou uma perna que está ferida não pode trabalhar, não pode funcionar da mesma forma. Então, nós devemos ter, efetivamente, cuidado para não nos ferirmos. Mas a realidade da vida é que nós sofremos, quer queiramos ou não, muitas feridas. E as feridas não são só de origem física. Feridas físicas trazem danos físicos e muitas vezes vai para além dos danos físicos. Mas nós estamos a falar em simbologia da mão, em simbologia da secura. E nesse aspecto, gostaria de lembrar que a ferida, um membro, algo do meu corpo que é ferido, ofendido, porque tem um membro ofendido é um membro ferido, não é? É um membro que vai se enfraquecer, é um membro que fica debilitado. Quando nós ofendemos, quando nós ferimos, nós estamos, ou nos deixamos ferir, nós estamos a ver aí uma das origens dessa secura. Podíamos falar muito sobre tudo o que tem a ver com ferida, mas há dois aspectos. Há as feridas que nós não podemos evitar, que fazem parte da vida. Alguém que nos fere, intencionalmente ou sem intenção, mas feriu. E depois há o facto também de nós não curarmos essa ferida. E isso é importante para nós não dizermos por longos prazos que se a nossa situação é aquela que é porque alguém nos feriu e nos levou à situação mirrada, atrofiada, paralisada da nossa vida. É verdade que nós temos também um inimigo. Eu ouvi muitas vezes que o principal inimigo de mim mesmo sou eu. Eu quero dizer que isso pode ter algum sentido para nós não estarmos a responsabilizar outros por coisas dos quais nós deveríamos nos responsabilizar nós mesmos. Mas nós não podemos esquecer que nós temos um adversário. Nunca esqueça isso. Nós temos um adversário. Um adversário é alguém que está contra nós. É alguém que quer arruinar. É alguém que não está contente com o sucesso que tu estás a ter. É alguém que não está contente com a vida boa que tu levas. É alguém que não está contente com a tua felicidade. Ele veio para matar, roubar, destruir. É assim que diz as Escrituras. É assim que nós devemos acreditar. O nosso adversário tem esse objetivo. Então, nós não podemos pôr isto de lado para culpabilizar só pessoas e dizer que essa ferida ou essas ofensas são elas que estão na base e que justificam a nossa vida de paralisia, a nossa vida de sofrimento, o facto de estarmos atrofiados nesta ou naquela área da nossa vida. Porque, acompanhando isto, há sempre uma intenção de alguém que utilizou essa pessoa, que se deixou instrumentalizar ou não, ou um ataque direto da parte daquele que é o nosso adversário. Então, o que é que eu quero dizer com isto? Primeiramente que devemos ter consciência. Primeiramente realizar isto mesmo. Que as feridas atrofiam a nossa vida.
É interessante que, isto para falar ainda sobre Satanás, o nosso inimigo, ah, em Portugal eu ouço falar menos de touradas, mas as touradas continuam a existir, não é? E sempre fiquei muito admirado daqueles forcados que fazem frente ao touro. Mas é interessante que eu nunca vi, talvez haja, mas eu nunca vi os forcados a fazerem frente ao touro quando o touro sai pela primeira vez na arena, pois não? Porque ele está ali cheio de força, são 800 ou 1000 quilos ali de músculo. Eu acho que ninguém tem coragem para se pôr à frente de um bicho desses naquela altura. Quando é que eles vão então fazer pouco do bicho? Quando ele está ferido. Quando ele já levou muitas petadas. Quando o sangue já começou a sangrar abundantemente. Quando ele já se cansou muito, quando ele já não tem mais fôlego e que ele anda a correr atrás de pessoas ou anda a correr atrás das capas que não têm nada por trás. Quantas vezes nas nossas vidas nós atrás daquela ideia do ferimento, continuamos a amarrar, desculpem a expressão, continuamos a amarrar em coisas que não há nada por trás. Não mudas nada. O facto de amarrares na capa não mudou nada. Só te cansou e criou vento. Nós somos especialistas em fazer vento. Muito vento, muito vento. Muita agitação, muito vento. Cansamos-nos. Há pessoas que confundem até o vento de Deus com o vento que a gente faz. Temos que criar uma atmosfera do Espírito Santo. Oh meus amigos, nós queremos fazer vento. Lá em Isaías há uma passagem muito... Engravidaram, mas não há nada lá dentro, é só vento. É só o ar. Nós passamos muitas vezes a fazer coisas para engravidar coisas que é só vento. Não passa de vento. E cansamos-nos. Enfraquecemos-nos. Paralisamos. Não temos vontade depois de fazer mais nada. Estamos prontos a tudo. E como o touro às vezes fica ali parado, parece que é preciso os forcados irem lá ainda excitá-lo para ele vir ao encontro deles, porque ele já está tão desmoralizado e tão cansado que eles até não tinham necessidade de fazer mais nada. Quantas vezes nós perdemos o nosso fôlego, ficamos paralisados depois de não somente termos sido feridos, e foi isso que aconteceu, mas depois de termos usado essas feridas para correr atrás de coisas que não têm sentido. O verdadeiro espírito não somos nós que o criamos. O verdadeiro vento, aquele vento que eu preciso, vem de um lugar de eu não sei de onde vem e vai para um lugar que eu não sei para onde vai. É como aquelas, como é que se chama? Eólicas? Eólicas? Aquelas ventoinhas, eólicas, obrigado. Interessante. Elas recebem, andam à procura de onde vem o vento, não é? E o vento vem sobre elas e elas geram corrente. Esse vento gera corrente, gera energia. Mas muitas vezes nós queremos utilizar ventiladores, armados em ventiladores, porque estamos cheios de energia, metemos ali a ficha na tomada e aí vai vento. E as pessoas ficam ali a pensando que mas olha, logo que a energia acaba, deixou de haver vento, deixou de haver frescura. O verdadeiro vento, o verdadeiro ruar de Deus, o sopro de Deus, que é esse que eu preciso,
Vem dele, não vem de mais nada. Nem vem de nenhuma igreja, nem de nenhuma atmosfera, nem de nenhuma... nada. Vem dele. Então nós temos que andar à procura dele. De onde vem? Vamos procurar o vento de Deus que vem trazer frescura à nossa vida. É desse vento que eu quero. Eu não quero ser fazedor de vento. Eu quero receber o vento que vem de Deus. A frescura que vem de Deus. O Espírito de Deus em mim. Acho que fugi um bocadinho do propósito, mas acho que era interessante eu dizer isto. Para voltar a dizer que só depois de realmente muitas feridas é que os forcados vão lá. E é isso mesmo que o diabo quer. É que tu não realizes quem é que realmente te está a fazer mal, quem realmente está a brincar contigo. Porque se o touro fosse um animal inteligente, já há muito tempo que não havia touradas. Porque em vez de marrar na capa, ele marrava no fulano ao lado da capa e deixava de haver touradas, não é? Uma vez, duas vezes. Mas apesar talvez de ele saber, continua-se naquela. E muitas vezes na nossa vida, irmãos, nós sabemos que não serve para nada, mas continuamos a amarrar na mesma coisa. Será que nós vamos começar a ser inteligentes, a ter bom senso, para começar a dizer que não vale a pena? Em Provérbios capítulo 19, versículo 11, há várias traduções para este versículo, não sei como está na vossa tradução, mas diz que o homem sábio é aquele que retrai ou contrai a sua ira, não se ira facilmente, refreia a sua ira. Não quer dizer que não haja ira, mas refreia. É lento a pôr-se em cólera, é lento a irar-se, retém a sua ira e há uma tradução em francês que é muito gira que diz assim: il met un point d'honneur à passer au-dessus d'une offense. Diz, mete um ponto de honra a passar por cima de uma ofensa, a não se deixar ofender. Quer dizer, ele mete um ponto de honra. Eu já li em português, noutras traduções, diz, a glória dele é passar por cima das ofensas. Está onde? Oh, obrigado. Pois, o entendimento do homem retém a sua ira. Aqui é sabedoria. Na maior parte das traduções fala em sabedoria. Sabedoria do homem vai pôr a sua ira, retém. Vai pôr um freio. E ele bem queria. Oh, meu Deus. Perdoa-me, mas eu tenho que confessar isto. Falta-me tanta sabedoria ainda. Porque às vezes não retenho nada. Sai! E só mostra falta de sabedoria. E às vezes, quem de nós é que está com essa preocupação de pôr um ponto de honra, de fazer ali uma questão de princípio de honra, a não se deixar ofender? Complicado, não é? Olha, para mim é. E é nisso que eu digo, ainda tenho muito caminho para percorrer. Será que tenho aqui alguns companheiros que dizem a mesma coisa que eu? Ainda temos muito caminho para percorrer, hã? Opa, ui. Que ui. Mas aqui está uma das razões pelas quais as nossas vidas muitas vezes não saem da secura. Porque nós ficamos nas ofensas. E essas ofensas paralisam-nos naquilo que nós temos a fazer. Impedem-nos de continuar a avançar, tornam-nos raquíticos, atrofiam a nossa visão, atrofiam o nosso pensar, atrofiam a nossa atividade. Parece que estamos presos por aquilo que nos disseram. Essas palavras prenderam-nos, tornaram-se uma prisão. O homem sábio não somente retém a sua ira, mas mete um ponto de honra a passar por cima das ofensas. Eu deixo para aí, eu sei que é complicado dizer amém a esta palavra, mas aceita de Deus para a tua vida. Eu estou a lutar com esta palavra na minha todos os dias.
para que eu me submeta e começar a viver em sabedoria e no temor de Deus. Amém? Ou poderíamos falar muito mais sobre feridas, e é um dos temas que eu gosto de falar, porque nós fomos chamados para que haja vida. É o Espírito de Deus. Esse sopro de Deus vem para trazer vida, para tirar as pessoas desses ferimentos, dessas chagas que nunca mais se curam. Há quanto tempo é que tu tens isso na tua mente? Essa ofensa que não perdoas? Esse pecado que cometeram contra ti, que atrofia a tua vida? Tornaste-te prisioneiro. Alguém disse que quando eu perdoei alguém, quando eu libertei essa pessoa do pecado que cometeu comigo, apercebi-me que quem estava preso era eu. E eu é que era o prisioneiro. O homem sábio mete um ponto de honra a passar por cima das ofensas. Porquê é que isto é importante? É para nós não prolongarmos, para nós curarmos das nossas feridas. Amém? Outro aspecto é o pecado. O pecado está na origem da secura da vida das pessoas. O pecado separa o homem de Deus. Mas pecado o que é? São aquela regra, aquela lista de... Pecado é tudo aquilo que nos leva a errar, a sair fora do propósito de Deus. Não só porque pecado também tem aquele sentido de ofender a Deus. Pecar contra Deus é ofendê-lo. Quando as pessoas pecam contra nós e que nos ofendem. Quando nós pecamos contra Deus, nós ofendemos-lo, nós ferimos-lo. Só que Ele não se deixa ofender. Claro está. Ele passa por cima das ofensas. Por isso Ele continua a amar-nos. Aquilo que nós não fazemos com aqueles que nos ofenderam. Nós ofendemos Deus, nós ferimos Deus com algumas das nossas atitudes, mas Ele não se deixa ofender. A honra dele é tão grande que Ele passa por cima dessas ofensas e continua a amar-nos, amém? Continua a amar-nos. Isso não devia ser inspiração para nós também passarmos por cima das ofensas e começarmos a viver uma vida menos desértica, mais verdejante. Outro aspecto, dizia eu, é realmente o pecado. Pecado, a palavra grega é amártia, que vai nos dizer que é um engano, quando a gente se engana, quando falhamos o objetivo, falhamos o alvo. Quando nós pecamos, nós estamos ao lado daquilo do essencial. Nós estamos ao lado do essencial. Quando nós falhamos o essencial da nossa vida, nós não estamos a enriquecer a nossa vida, estamos a secá-la, estamos a mirrá-la. Por isso é tão importante o nosso relacionamento com Deus. Se queres sair dessa secura, tens que sair desse teu pecado. Sai desse teu pecado. O terceiro aspecto é o compromisso. Quando não há um verdadeiro compromisso, as coisas começam a secar também. Eu conheço pessoas na igreja que começam a deslachar-se, a não viver, não quero compromissos. E aliás, hoje a vida é um bocado assim, ok, vamos fazer, mas sem compromissos, não quer compromissos. Ninguém quer compromissos, ninguém quer compromissos no casamento. Toda a gente quer viver bem, feliz, mas fazendo aquilo que ele quer fazer, quando quer fazer e se ele quiser fazer. Vamos ser felizes, mas cada um no seu lado, sem compromisso. Pode ser assim, meu amigo. Falta de compromisso seca as nossas vidas. Falta de compromisso no serviço a Deus. Nós vemos. Bem, mas não quer compromissos. Não. Te admires de a vida acabar por mirrar, por se paralisar em alguns aspectos. Falta de compromisso. Falta de compromisso seca as nossas vidas. Me parece estar muitas vezes na origem das nossas vidas
continuarem e permanecerem secas. Quando o Senhor quer restaurá-las. Quer restaurá-las plenamente. Sim, nós sabemos que estamos feridos, nós sabemos que temos um problema, nós sabemos que há alguma coisa seco, mirrado, alguma coisa que está, que faz que a nossa vida não é aquilo que ela devia ser. E eu quero ser transformado, mas quero que seja a minha maneira. Por isso, muita gente continua no estado que continua. Há um homem na Bíblia que se chama, eu de certeza que vocês ao verem já estão a pensar nele, um homem que era um general sírio. O seu nome é Naamã. Naamã, como vocês sabem, era um homem muito respeitado. Diz lá em 2 de Reis, capítulo 5, diz que era um homem muito querido pelos soldados, por um general, muito querido pelo rei. Era um homem muito respeitado. Um homem que parecia daqueles que a gente às vezes diz, olha, só lhe falta aceitar o Senhor. Vocês nunca tiveram esta expressão? Olha, ele é tão bom, é uma pessoa fantástica, só lhe falta aceitar o Senhor. Bom, era um homem assim mais ou menos, está bem? Um homem visivelmente justo, querido, amado. Era um homem amado. Diz, no entanto, estava leproso. Estava leproso. Um homem com tantas qualidades, a viver como, aquilo que ele era. No entanto, era leproso. E vocês sabem que a lepra, há 3.000 anos, como há 2.000 anos, como ainda há poucos anos, as pessoas têm que ser postas à parte. Como aquele homem que não podia comer com os outros porque não podia utilizar a sua mão direita. Ele também devia se encontrar sozinho. Devia ter aqueles momentos de isolamento, de solidão. Apesar de ser um homem bom, de ser um homem reto. Mas ele tinha aquele vazio, aquela dor. O facto de seres uma pessoa boa, uma pessoa fantástica, o facto de seres uma pessoa muito querida pelos outros, não impede que também possas estar a viver um momento de secura, onde muitas vezes tu não podes fazer de outra forma que estares numa certa solidão. Mas vocês conhecem a história, uma menina que estava em sua casa, que vinha de Israel, falou à sua esposa e falou e disse que havia lá em Israel um homem de Deus, um profeta, que se ele fosse lá, ele ficaria curado. Deu-lhe logo uma esperança. Então ele, vocês conhecem a história, ele pediu ao rei para lhe fazer cartas e para ser bem recebido e ele vai e foi com todas aquelas recomendações e com uma caravana cheio de prendas porque se eu vou ficar curado, eu vou dar vou recompensar aquela pessoa largamente. E ele chegou lá a Israel e foi ter com o rei, porque era aí que ele pensava, numa casa chique, que era aí que realmente ele receberia a solução para o seu problema, numa casa como ele estava habituado, não é? E o rei ficou triste e inquieto, pensar que ele estava simplesmente a criar ali uma problemática para fazer guerra contra ele, não sei. Até o profeta disse ao rei, não, manda ouvir ter comigo. Ok, manda ouvir ter comigo. E então, lá foi Naamã. A casa do profeta não devia ser assim um palácio, devia ser assim um lugar muito simples, imagino eu, só podia. E ele veio lá com a corte dele toda atrás. Vocês estão a imaginar aquele homem todo cheio de aquela panache toda ali diante e à espera então que o homem de Deus, que o profeta viesse e invocasse
de uma certa forma, umas praxes, umas rezas, um não sei o quê. E não, nem o profeta veio recebê-lo à porta. Enviou o criado dele. Uau! O homem já estava a sentir-se assim, um bocado, mas não sabem quem eu sou? Eles não sabem quem eu sou? Vocês já vão ver onde eu quero chegar. Mas eles não sabem quem eu sou? O homem ficou de veras aborrecido. Sobretudo quando o servo do profeta vem e diz: olha, o meu mestre diz que se tu queres recuperar da tua lepra e queres ser curado, então deves descer até ao Jordão, ao Rio Jordão, e deves mergulhar lá 7 vezes. E aí ficarás curado. Que coisa tão estranha. Tão simples, mas tão estranha. Era quase humilhante. E nós conhecemos a história. Ele ficou de veras irritado. E ele voltou para casa. Com a lepra. Sem ser curado. Um dos seus soldados disse: oh, general, mas se te tivessem dito para fazer coisas muito mais difíceis, tu não terias feito. O que é que há de difícil em descer até o Rio Jordão e mergulhar lá 7 vezes? Ele deu os argumentos dele. Jordão, um rio tão sujo. Eu lá na minha terra, eu tenho outros rios. São limpinhos. Ele que me manda ir lá. Ele queria que tudo fosse feito à maneira dele. Tanto para mais que aqui tem um ponto importante. Diz assim, diz as Escrituras, dizem assim, deves descer até ao Jordão. Note bem, isto não é sem realmente merecer a nossa, aqui uma certa observação. Jordão em hebraico quer dizer aquele que desce. É a tradução do Jordão. E porquê é que chamamos o Rio Jordão Jordão? Porque ele toma as suas origens lá no lago de Genezaré, no mar da Galileia, e vem até ao Mar Morto. Ora, nós sabemos que o Mar Morto está situado a 400 metros abaixo do nível do mar. Portanto, vindo lá do Mar da Galileia, ele só pode descer. Portanto, é um rio que desce. E o interessante é que descer ao Jordão é quase como um pleonasmo. Mas isto quer dizer o quê? Vocês estão a ver onde a meditação nos pode levar? Descer, baixar. Isto é um certo, de alguma forma, humilhante, não é? Dizer, olha, para tu seres curado, primeiramente tu vais ter que descer. Tu vais ter que descer. Dizia João Batista que eu diminua e que ele... se queres ver a glória de Deus na tua vida, tens que ter a mesma visão de João Batista. Amém? Mas muitas vezes nós queremos ver a glória de Deus sem descermos nós primeiro. Queremos que seja a nossa maneira. Quantas vezes nós ficamos no nosso deserto só porque nós não queremos ceder ao nosso ego? E quando Naamã, inteligente, refletiu. A inteligência é algo que Deus tem dado a cada um para refletirmos também. Não é preciso ter uma grande revelação. Simplesmente dizer o que é que eu arrisco? De me baixar, de descer e de mergulhar ali 7 vezes. O que é que eu arrisco? Há uma certa humilhação, está bem?
É verdade, as coisas não são feitas como tu queres. Mas será que vale a pena tu continuares na situação em que tu estás e perdura só porque tu queres fazer as coisas unicamente à tua maneira? Não haverá aqui um toque do Espírito Santo para dizer já chega. Sê inteligente. Usa a tua inteligência. O que é que tu arriscas de baixar? Aquele que se humilhar diante da mão de Deus, Deus o exaltará. Eu acredito que esta manhã o Espírito Santo esteja a falar de uma forma particular a algumas pessoas esta manhã. Não queria estar a desenvolver aqui uma parte emocional para tentar convencer de alguma coisa. Pelo contrário, estou simplesmente a pedir-vos de forma inteligente, vamos entender, vamos ouvir, com ouvidos de ouvir aquilo que o Senhor nos fala. E vamos pôr de lado o nosso ego, o nosso eu, que nos tem feito tanto mal e nos tem criado tantas dificuldades, que tem levantado tantas barreiras, que tem construído tantos muros. Será que não chega? E hoje dizer, basta, eu vou pôr o meu ego de lado e eu vou dar ouvidos à palavra do Senhor na minha vida. O que é que eu arrisco? Que alguém se ria de mim? De te tornares ridículo diante de alguém? É possível. É possível. Vale a pena correr esse risco? Vale. Vale. Eu não sei se alguém está aqui esta manhã com uma mão seca, uma mão ressequida, uma mão atrofiada, alguma área da sua vida atrofiada, desértica, alguma área que deixou de funcionar, alguma área que está seca e que precisava de receber água viva, que precisava de receber um vento fresco. Esta manhã Jesus está aqui nesta Assembleia e quer dizer para ti, levanta a tua mão, aonde tu te encontras, tu aí, levanta a tua mão, levanta aquilo que está seco. Levanta. Talvez para levantares a tua mão, deves baixar o teu ego. Deves baixar o teu ego. E dizer, Deus, não mais eu, mas tu em mim. Não vivo mais eu, mas tu vives em mim. Aleluia. O desejo de Deus esta manhã é que esta palavra te possa alertar, possa trazer iluminação para aquilo que o diabo te quer cegar. Que os teus olhos se abram para que haja luz e tu saias dessa secura em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Feridas, ofensas, pecado, falta de compromisso e querer fazer as coisas à nossa maneira, unicamente à nossa maneira, mantém-nos numa vida ressequida, prisioneiros do deserto. E o deserto, de uma forma geral, é lugar de maldição. Não é para nós. É só um lugar de passagem. Mas é para nós passarmos, aprendemos, recebemos alguma coisa e vamos viver onde há pastos verdejantes, aonde o nosso bom pastor nos quer levar. Amém? Aleluia.